Bom, vamos aqui para mais uma aula, os primeiros passos com o dataset Breast Cancer. Nessa aula aqui a gente vai conversar um pouco sobre a coleta dos dados, a representação dos dados para um modelo de Machine Learning, o dataset Breast Cancer e preparando o dataset para a gente poder fazer o treinamento dos modelos em seguida. Bom, e antes de começar de fato essa aula, vamos recapitular um conceito importante da última aula, que são os 3 passos básicos para você fazer a análise dos dados. Se você for fazer um projeto mesmo de Machine Learning, existem vários outros passos que são bem determinantes para o andamento do projeto. Mas para quem está começando, é importante ter essas 3 etapas bem claras na cabeça, que é coletar os dados, aprender com eles e fazer uma determinação ou predição baseada nesses dados. Hoje a gente vai entrar mais a fundo na primeira etapa desse processo, que é coletar os dados e preparar eles para ser feita a análise de fato. Bom, então, para você começar o seu projeto de Machine Learning, você vai precisar coletar os dados e montar o que a gente chama de dataset, é um conjunto de dados, que tem que estar em um formato específico que a gente vai ver aqui nessa aula. Provavelmente essa é a parte mais importante no processo, porque se você erra aqui, acaba ocorrendo um efeito bola de neve e causa vários outros erros nas próximas etapas, podendo até fazer você ter que voltar para essa fase inicial. Então, é extremamente importante no processo de aprendizado de máquina você entender os dados que você está trabalhando e como eles se relacionam com a tarefa que você está resolvendo, ou seja, com a determinação ou predição que você vai fazer. Bom, então antes de você coletar os dados, é importante que você responda essas 3 perguntas para você ter o máximo de clareza possível durante todo o processo. A primeira pergunta é: que pergunta estou tentando responder? A segunda é: eu acho que os dados coletados podem responder essa pergunta? E a terceira é: como é que eu vou medir o sucesso da minha solução? A gente vai ver um exemplo de como responder essas perguntas logo em breve, para ficar mais claro ainda. Pode ter certeza que você tendo em mente as respostas dessas perguntas durante todo o processo vai te ajudar bastante e você não se perder no meio do caminho. Enfim, em um contexto maior, os algoritmos e métodos de aprendizado de máquina são apenas uma parte de um processo maior para resolver um problema em particular. Então, é bom manter o quadro geral em mente o tempo todo, porque muita gente gasta muito tempo criando soluções complexas de aprendizado de máquina e tal, apenas para descobrir no final que não resolvem o problema certo. Então é muito importante ficar presente para isso. Deixa eu trazer para vocês agora o conceito de representação de dados de um modelo de Machine Learning que eu tinha comentado antes, que é como que eu vou montar o meu conjunto de dados, no caso o meu dataset. Bom, para a tarefa de aprendizado, é importante ter uma representação dos seus dados de entrada que um computador possa entender. Geralmente é bastante útil pensar nos seus dados como uma tabela, onde cada linha representa uma amostra que você deseja avaliar e as colunas representam as propriedades que descrevem essa amostra, que são chamadas de atributos. Vamos ver um exemplo de dataset para ficar mais claro. Bom, esse é um exemplo de dataset bastante conhecido, o Breast Cancer. Você pode encontrar esse dataset no Kaggle, que é uma plataforma que serve de comunidade online para hospedar competições de data science e de machine learning. Aqui você pode encontrar a descrição do dataset, você pode baixar o arquivo .csv, que é o arquivo de valores separados por vírgula, que a gente pode abrir no Excel, no Jupyter, tranquilamente, e é a extensão que normalmente a gente usa para salvar os datasets. Bom, nesse dataset, a primeira coluna representa a identificação do núcleo celular presente em uma imagem digitalizada de uma massa mamária. A segunda coluna apresenta o diagnóstico desse tecido, sendo maligno ou benigno. Essa coluna é chamada de coluna de classe, porque ela rotula cada amostra. E as demais colunas descrevem as características desses núcleos celulares, que são os atributos, como área, perímetro, textura. Então, vamos responder aquelas 3 perguntas, com base no que a gente está vendo aqui, para ficar como exemplo e você poder se basear. Bom, a primeira pergunta é: que pergunta estou tentando responder? Aqui nesse caso, eu quero saber se eu consigo prever se um tecido mamário é maligno ou benigno. A segunda pergunta é: eu acho que os dados coletados podem responder essa pergunta? Então, nesse caso, a gente faz uma suposição que a partir de uma imagem, a gente consegue extrair características desse núcleo celular que conseguem discriminar entre um núcleo maligno e benigno. E a terceira pergunta é: como é que eu vou medir o sucesso da minha solução? Então, a gente avalia se o algoritmo está classificando certo as amostras que eu já conheço a saída, que é a classe, que é também chamada de rótulo, que é a resposta se o tumor é maligno ou benigno. Então, basicamente, a gente tem como entrada do algoritmo um conjunto de características do núcleo celular e como resposta de saída se ele corresponde a um tumor benigno ou maligno.
Nesse caso aqui, lógico que a gente não fez a coleta dos dados de fato, estamos apenas pegando um dataset pronto, mas no seu projeto, se você for montar seu dataset, é ideal que você monte com ele nesse formato. Beleza, tendo agora o dataset em mãos, está na hora de prepararmos nossos dados para passarmos para a próxima etapa de ensinar nosso algoritmo como que as entradas se relacionam com a saída, ou seja, como que os atributos se relacionam com as classes das amostras. Então, nessa etapa, você vai precisar treinar um algoritmo, treinar um modelo, para que ele aprenda com seus dados e depois possa fazer alguma previsão ou determinação baseada nos dados que você apresentou a ele. Pode ser que você esteja pensando, então agora eu vou ter que programar para poder treinar o algoritmo. E a resposta para isso é que depende. Hoje existe uma grande variedade de possibilidades para fazer essa etapa do processo. Existem ferramentas como o ECA, que é uma coleção de algoritmos de machine learning feitos numa universidade na Nova Zelândia. Ela é escrita em Java, então você pode utilizar ela em código Java, mas você pode utilizar a interface gráfica dela, que é bem simples e didática. Existe também o Microsoft Azure Machine Learning, que é um serviço em nuvem onde você pode implementar modelos de machine learning de forma bem simples e rápida, sem escrever nenhuma linha de código, somente arrastando e soltando. Ainda tem a IBM Watson, que é uma plataforma que resolve problemas cognitivos, e sendo a cognição o processo que a gente utiliza para aprender novos conhecimentos a partir das informações que a gente recebe, a gente pode dizer que a Watson é uma inteligência artificial, porque ela está simulando o processo de aprendizado humano. E um detalhe interessante é que a Watson foi desenhada por um time da IBM para responder as perguntas feitas no programa de televisão americano, lá em 2011. E acabou que ela venceu o desafio, ela analisou 200 milhões de páginas de livros e com isso respondia em poucos segundos as perguntas que faziam para ela. E hoje essa plataforma é utilizada para melhorar muitos processos de várias áreas, inclusive da área de saúde. Em breve eu vou estar fazendo uns tutoriais para quem quiser usar essas ferramentas. Mas a ferramenta que a gente vai utilizar aqui é a linguagem Python, por várias razões. A primeira é que é a facilidade de aprender. Qualquer pessoa pode aprender rapidamente e facilmente, porque a linguagem já foi projetada para ser simples. A segunda razão são as bibliotecas do Python. A gente tem o NumPy, o Pandas, o Scikit-learn, por exemplo, que permite que a gente teste um modelo de machine learning com pouquíssimas linhas de código. A terceira é a comunidade, que é muito grande e só faz crescer. Dificilmente você vai precisar fazer alguma coisa em Python que alguém já não fez parecido e disponibilizou na internet. Então isso facilita muito, tanto para quem está começando, quanto para quem está com algum problema no meio do projeto e não está conseguindo resolver. E a quarta e última é o Jupyter Notebook, que é uma aplicação web, é onde eu estou apresentando essa aula para vocês. Aqui a gente pode executar linhas de código em diferentes células, você pode obter os resultados logo abaixo da célula. Você também pode escrever em outras linguagens como R, SQL, Scala, o que faz com que o fluxo de trabalho seja bem mais fácil e também acaba sendo muito bom para um estudo mais interativo. Então, para a gente começar aqui a treinar o nosso algoritmo, você precisa instalar o Jupyter Notebook no seu computador. É bem simples, tá certo? Para instalar. Primeiro você baixa o Python. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Depois de você instalar o Python, você vai abrir o CMD para instalar o Jupyter Notebook, que você instala pelo gerenciador de pacotes, que é o pip. Para abrir o CMD, é só digitar aqui para pesquisar CMD, que é o prompt de comando. Você vai abrir. Para você instalar, basta escrever pip install Jupyter e aguardar que logo você terá ele instalado. Para abrir o Jupyter, basta você escrever Jupyter Notebook aqui mesmo no CMD, que vai abrir o Jupyter no seu navegador. Então, eu vou aqui em New Python 3, que vai abrir um novo notebook. Você pode clicar aqui para alterar o nome do caderno. Para rodar uma célula, basta clicar em Ctrl Enter. Para adicionar uma nova célula, é só clicar aqui no mais. Se você quiser excluir a célula, é só clicar aqui nesse símbolo de recortar. Beleza, mas para a gente começar de fato, você vai ter que instalar as bibliotecas que iremos usar nessa aula. Para instalar, você volta no CMD e da mesma forma que você instalou o Jupyter Notebook, você vai instalar as bibliotecas. Nesse caso, vamos precisar do Scikit-learn, porém antes é necessário que você instale o NumPy e o SciPy e por fim o Pandas, todos eles usando o pip install.
Detalhe que é importante que você instale primeiro no Pi ou SciPy, antes de instalar o Scikit-learn. Bom, e com isso eu creio que já dá para a gente botar a mão na massa de fato. Bom, agora com o Jupyter e as bibliotecas instaladas, a gente pode preparar nosso dataset para depois treinar o nosso modelo. Bom, pessoal, essa parte é extremamente importante que tu faça aí no teu computador também. Então, vai dando pausa aqui e vai fazendo aí também. Beleza, então o primeiro passo é abrir nosso dataset aqui no Jupyter. A gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode importar o dataset da biblioteca sklearn. Sempre importante você fazer um comentário antes de escrever a linha de código, tá certo? Para ficar bem claro o que a gente está fazendo, você não acabar se perdendo. Então, importando a função load breast cancer do módulo dataset do sklearn. Beleza? Então, para a gente fazer isso é só escrever essa linha de código. Então, para quem sabe o básico de inglês, dá para entender tranquilamente essa linha de código, tá certo? Bom, depois que escreveu a linha de código, é só clicar Ctrl Enter e você roda a célula. Vamos aguardar a célula rodar totalmente. Bom, e observe que a convenção no Scikit-learn é importar módulos, classes ou funções individualmente, em vez de importar tudo de uma vez. Beleza, feito isso, o próximo passo é salvar o dataset em um objeto, que eu vou chamar de cancer. Beleza, essa é uma das formas de fazer isso. Outra forma que podemos abrir o nosso dataset aqui é abrindo o arquivo .csv, que é o que você vai precisar fazer se você já coletou seus dados, colocou no formato que eu expliquei e salvou com a extensão .csv. A gente vai usar uma função do Panda chamada readCSV, então fica dessa forma aqui. Beleza, vamos visualizar aqui nosso dataset agora. Bom, tu percebe que o dataset do Pandas ele traz um número de identificação de cada linha. Mas como a gente já tem uma coluna de identificação, não vai ser necessário ter essa coluna. Então a gente pode passar mais um parâmetro dentro da função, dizendo que a coluna 0 é uma coluna de identificação. Beleza, agora tá show. Então, esse objeto Cancer é um objeto para armazenar datasets e seus atributos. Não sei se você já percebeu que a palavra atributo ela vai ter dois significados diferentes e é importante que você saiba distingui-los bem para não ficar confuso. A gente tem os atributos do conjunto de dados, ou seja, as características desses dados, que a gente já viu antes, que foram área, perímetro, textura, no caso do dataset do Cancer, e temos ainda os atributos dos objetos que estamos armazenando os dados. Por exemplo, o objeto com o nome Cancer possui vários atributos. E para a gente utilizar esses atributos, é só a gente escrever Cancer, ponto, e o atributo que a gente quer. Vou criar uma nova célula aqui para a gente visualizar melhor isso. Cancer. Bom, e para você visualizar os atributos que um objeto possui, basta clicar a tecla Tab logo após escrever Cancer, ponto. Por exemplo, podemos ver o formato da nossa tabela do nosso conjunto de dados utilizando o atributo shape. O Jupyter já dá o resultado embaixo da célula. Bom, e esse resultado que estamos vendo significa que esse dataset contém 569 linhas e 32 colunas, beleza? Se você quiser visualizar as 5 primeiras instâncias, você pode utilizar o método head.
Ou ainda, se você quiser visualizar as 5 últimas instâncias, ou seja, as 5 últimas linhas, você pode utilizar o método tail. Beleza, como já foi dito anteriormente, um dos primeiros passos em Machine Learning é fazer com que o modelo aprenda a relação entre os atributos e as classes. A gente vai fazer isso na próxima aula, mas primeiro a gente tem que garantir que os atributos e as classes estejam na forma que o Scikit-Learn espera. E é para isso que existem os 4 requisitos chaves para você guardar na sua mente e seguir. O primeiro é que o Scikit-Learn espera ver apenas números nos objetos dos atributos e das classes, porém a nossa classe, que é a coluna diagnoses, ela está representada pelas letras M, de maligno, e B, de benigno. Então, o que a gente precisa fazer é substituir esse formato, que é string, para números. A gente pode substituir todas as letras M pelo número 0 e todas as letras B pelo número 1. Para a gente fazer isso, basta a gente criar um dicionário, que é uma estrutura que armazena uma chave e um valor. Então, se a gente fizer uma analogia com o dicionário que a gente tem em casa, que cada palavra tem um significado, fica bem fácil de compreender. Então a gente cria um dicionário que a chave M armazena o valor 0 e a chave B armazena o valor 1. Em seguida, a gente substitui de fato todas as letras da coluna diagnoses pelos números, utilizando o dicionário que a gente criou. Aqui eu não quero que você se preocupe muito em entender o que essa linha significa, tá certo? Mas o que ela faz é varrer todos os itens da coluna diagnoses, e onde tem M ela substitui por 0, e onde tem B ela substitui por 1. E aí, se a gente visualizar novamente o nosso dataset, bom, e o segundo requisito é que o Scikit-Learn espera que os atributos e as classes sejam passados para o modelo como objetos separados. Ou seja, você terá que separar seu dataset em atributos e classes. Bom, para separar aqui os atributos, vamos visualizar nosso dataset novamente. A gente sabe que ele tem 569 linhas e 32 colunas, e as duas primeiras colunas correspondem à identificação e classe da instância. Então, nossa matriz de atributos ela terá todas as colunas da terceira coluna em diante. É padrão a gente chamar a matriz de atributos de X e o vetor de atributos de Y, beleza? Então a gente armazena no atributo X todas as colunas da terceira e diante. Como o índice começa pelo número 0, a gente utiliza essa notação para pegar essas colunas. Bom, vamos visualizar a matriz para ver se ficou tudo certo. Em breve eu vou estar disponibilizando uma série de vídeos ensinando mais detalhes sobre pandas e NumPy para explicar melhor essas notações. Bom, mas de forma análoga, para armazenar a coluna de atributos Y, a gente faz da mesma forma, porém nesse caso a gente só quer pegar uma coluna, que é a coluna diagnoses, que representa as classes. Beleza, agora temos atributos e classes separadas e armazenamos em objetos diferentes, x e y, respectivamente. Vamos seguir para o próximo requisito, que é o que Scikit-Learn espera que os atributos e as classes sejam armazenados como NumPy Array. Então, a gente pode verificar isso da seguinte forma. A gente verifica que está tudo ok. Os dois atributos estão como no PyArray. Beleza, e o quarto e último requisito é que os atributos e as classes precisam estar em formatos adequados. Então, o objeto dos atributos deve ter duas dimensões, onde a primeira dimensão representa a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de instâncias do dataset. Já a segunda dimensão representa o número de colunas, ou seja, a quantidade de atributos do dataset. Todos os objetos do tipo NumPyArray possuem um atributo chamado shape, que a gente pode verificar o formato do objeto, que a gente já visualizou antes. Então é só escrever x.shape y.shape.
Beleza, então você cumprindo esses 4 requisitos, agora você está apto para poder treinar o seu modelo, que vai ser o assunto da próxima aula.